Que Deus prossiga te abençoando grandemente, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, que acompanha aqui a mais este devocional nesta quinta-feira, dia 20 de maio. Como é bom estar na presença de Deus, como é bom iniciarmos o dia ouvindo acerca desta gloriosa palavra de Deus. Há uma vastidão de escrituras, de versículos, de citações, parágrafos de mensagens que dá para se trabalhar uma vida inteira e ainda não concluiríamos tudo isso. Mas eu creio que Deus vai dando as porções necessárias para nós, dia após dia. E eu espero que hoje, quando lermos aqui a Escritura, você se sinta tocado pela palavra, ajudado por Deus, e eu tenho certeza que isto mudará todo o decorrer do seu dia. Amém? Confiamos tudo que temos ao nosso glorioso Senhor. Muito bem, quero convidar você para ler São Lucas, capítulo 18, versículos 36 ao 38. São Lucas 18, versículos 36 ao 38. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha, essa passagem está falando acerca do personagem que vamos mencionar aqui hoje, que é o cego Bartimeu. Ele está aqui também citado na Bíblia, ali no livro de São Marcos, no seu capítulo 10. Também você encontrará menção a esta passagem bíblica, e é uma passagem maravilhosa também, narrando a história deste homem, do encontro que ele teve com Deus. Mas há uma história contada que está além dos escritos bíblicos. O irmão Branham mencionou isso aqui, que era algo mencionado, foi algo escrito por historiadores da época, narrado assim por historiadores e trazido então ao nosso conhecimento. Diz assim na mensagem A Crueldade do Pecado, a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas, parágrafo 162 ao 171. A mensagem foi pregada dia 3 de abril de 1953. O velho cego Bartimeu, ele tinha duas pombinhas ali com ele. Ele pegava essas pombinhas, suas pombinhas eram treinadas, algo que era comum até naquela época, né? E elas eram treinadas, elas voavam ali, davam cambalhotas, e ele ia então, assentava-se ali em um determinado local, e essas pombinhas faziam ali as suas brincadeiras, suas cambalhotas, e ele ficava ali com uma caneca na mão, passando, as pessoas viam aquilo, se atraíam por aquela atração ali das pombinhas e deixavam algum dinheiro para ele. Então, o sustento dele vinha ali daquelas duas pombinhas. Ele era um homem casado, tinha uma filhinha, mas ele nunca tinha visto a sua pequena garotinha. Olha, ela tinha talvez uns 12, 14 anos, no estágio que estamos agora para entrar em sua vida. Ele, de certa noite, diziam que sua garotinha ficou doente e que ele foi até o Senhor em oração. Estava machucada, doente, o que vai fazer agora? Não tem mais o que fazer. E ele fez aquilo que o verdadeiro cristão faz. Quando as coisas se fecham para um lado, quando as coisas se fecham para o outro, há o esforço, né? Você corre aqui, você se esforça ali, mas você sente que há um momento que você precisa do sobrenatural. E ele chegou nesse entendimento rapidamente. Ele disse, olha, ele ouviu que a sua garotinha ficou doente e ele foi até o Senhor. E disse, Senhor, se tu apenas curares minha garotinha, eu sacrificarei estas duas pombinhas para ti amanhã. Ele fez um voto para com Deus. Aqui está o meu sustento, mas eu abro mão do meu sustento em prol da vida aqui da minha garotinha. E o Senhor curou aquela menina e ele sacrificou as suas pombinhas. Pouco tempo depois, um outro evento parecido tomou a sua família. Ele diz, de repente, sua querida esposa ficou doente e eles pensaram que ela ia morrer. Então, saiu novamente ele ao Senhor. Foi novamente orar, consultar a Deus, buscar aquele que era o único que podia ajudar este homem que estava ali atravessando, que era cego, que vivia sobre essa condição já tão difícil.
E assim, ele à noite, tateando seu caminho ao lado do muro da sua casa, se ajoelhou num campo um pouco distante e fez ali novamente um voto com Deus. Deus, se tu poupares a vida da minha esposa, amanhã sacrificarei para ti o meu cordeiro. Agora, é interessante também analisar aqui, por ele ser um homem cego, atravessando esta dificuldade da visão, não possuindo ele uma visão, o irmão Brana diz assim: vocês já viram cegos sendo guiados por um cão hoje, aqueles cão guia, né, que é chamado, ajudam as pessoas que têm esta deficiência visual. Ele diz: naqueles dias eles treinavam ovelhas para guiar as pessoas. E ele diz: Senhor, se tu curares minha esposa, bem, então amanhã sacrificarei meu cordeiro a ti. E sua esposa ficou boa, ela sarou ali. Então ele pegou primeiramente por sua filha o sustento da sua casa e ofereceu a Deus num voto. Ele pegou agora o seu guia, ele pegou ali a sua visão, vamos dizer assim, ofereceu também sacrifício a Deus por sua esposa, e agora estava ele indo cumprir o que ele havia prometido. No dia seguinte, o irmão Brand estava ele subindo para o templo, e o sumo sacerdote Caifás se levantou e disse: cego Bartimeu, para onde você está indo? Há sempre alguém para parar você quando você está indo cumprir aquilo que você prometeu a Deus. Quando você ora, quando você clama e Deus entra em cena, agora haverá sempre alguma coisa que levará você a duvidar, levará você a se questionar, levará você a pensar pela razão. E você tem que estar convicto de uma coisa, que se você promete algo a Deus, procure cumprir aquilo com exatidão. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, creia em todas as fases da sua vida. Há fases que são dificílimas de crer em Deus. Quando o celeiro está cheio, eu sempre digo isso aqui, nós facilmente podemos levantar as mãos na congregação e dizer: eu creio no Deus que opera milagres, eu creio no Deus da Bíblia, porque tudo está favorável a você. Mas quando você vem há uma fase da vida nossa que parece que estamos apenas afundando, o emprego não dá certo, o alimento ali está difícil, as coisas não estão funcionando, parece que cada porta da vida se fecha para você e você está atravessando aquela hora amarga, difícil. Então este é o momento de ver realmente o que você é e a tua fidelidade para com Deus. Ele não pensou duas vezes, mesmo o sacerdote parando e dizendo: olha, cego Bartimeu, para onde você está indo? Ele dizia: eu estou indo para o templo, ó sumo sacerdote, para sacrificar o meu cordeiro. Eu prometi ao Senhor, se ele curasse minha esposa, eu daria meu cordeiro. E ele disse: você não pode dar esse cordeiro, Bartimeu. Não, porque esse cordeiro é seus olhos. Como é que você vai fazer um negócio desse? Não, vou te ajudar aqui. Vou lhe ajudar. É sempre uma bondade, vamos dizer assim, mascarada, que leva você, se você não tomar cuidado, a negar a palavra de Deus. Há muitas pessoas boas que se aproximam de você, aparentemente com boas propostas, aparentemente com boas ideias, mas você tem que lembrar que você tem um compromisso com Deus. Não deixe que nada o impeça de cumprir isso. Não deixe que nada nesta vida tire você da palavra. Não troque um culto, não troque uma comunhão sincera com Deus por nada neste mundo. Não se venda por dinheiro algum neste mundo. Não troque um dia, na presença sublime do nosso Deus. Não troque isto por nada neste mundo. Porque aparecerá excelentes propostas justamente no dia em que você marcou de acertar aquilo com Deus. A parte dele ele fez. É a hora de você cumprir a sua, e quando você está indo para isto, então aquele empecilho aparece. Então aquela oportunidade surge, então aquilo se desenvolve diante de você. Olha, ouvir o sumo sacerdote parar de dizer: não faça isso.
Era hora dele parar se ele não tivesse uma fé sincera, se ele não tivesse uma fé positiva, era hora dele parar e dizer, quer saber uma coisa, o sumo sacerdote disse que não preciso, então não preciso, então vou seguir minha vida assim mesmo. É assim que muitas pessoas infelizmente fazem, mas ele diz assim, olha, eu lhe darei um dinheiro, o sumo sacerdote falou para ele, você vai lá, compra um cordeiro com os vendedores no templo e oferece outro lá em sacrifício, mas não esse você treinou, esse é próximo de você, foi criado aí com você, gosta de você, é como um da família, sabe, ele guia você por onde você vai, como é que você vai vender isso? Como é que você vai andar, homem? Pare com isso, toma aqui um dinheiro, vá lá e compre outro. Agora, será que isso funciona? Sabe, o ser humano, o homem aqui, ele promete coisas, fala coisas, às vezes sem pensar, e diz, não, eu farei assim, porque olhe, comigo é assim, é assim, é assim. Mas quando a situação muda um pouquinho só, ele rapidamente desmente aquilo, altera os planos. Então, Deus, se o Senhor fizer isto por mim, Senhor, eu farei aquilo. E Deus vem, Deus faz, Deus cumpre sua parte, mas quando chega a parte do homem, então vamos, como diz o ditado popular, ele nega fogo. Ele diz, não, eu achei um caminho melhor. Eu vou mudar, eu vou alterar o meu percurso. Então ele disse, olha, eu te dou o dinheiro, vá lá. E a promessa, a resposta foi Bartimeu dizendo, ó sumo sacerdote, eu prometi a Deus um cordeiro. Eu nunca prometi a Deus um cordeiro indefinido, qualquer cordeiro. Não, eu não prometi um qualquer, não. Eu prometi a ele este cordeiro que tenho aqui. Não posso voltar atrás na minha palavra. Eu disse que eu seguiria Cristo, eu não posso voltar atrás na minha palavra. Clame a misericórdia, a graça de Deus para você manter essas palavras vivas dentro do seu coração. Quando você desceu as águas aquele dia, entregando tua vida a Cristo, você prometeu o servir por toda a sua vida. Você prometeu se render a Ele. Não se rebele contra a vontade de Deus na sua vida. Às vezes Deus está te chamando a tempo para descer as águas e ser batizado. Deus está chamando você a tempo para uma comunhão mais íntima, não espere. Ele vem cura, Ele vem liberta, Ele vem muda cenários, restaura sua vida, sua comunhão com seus filhos, sua comunhão com seu esposo, sua esposa. Ele te dá a porta do emprego, Ele estabiliza a sua vida. E enquanto você chega no momento de se entregar para Ele, você vira as costas e finge que não é com você. Não faça isso, abra teu coração para o Senhor. Seja firme nas tuas palavras. Ó sumo sacerdote, eu nunca prometi um cordeiro, eu prometi este cordeiro. Ó que coisa, eu gostaria de saber se você fez promessas assim. Eu gostaria de saber se isso realmente teve significado para você. Eu gostaria de saber se estes dias que estamos, ele pregou ali próximo de uma Páscoa e ele diz, se esta Páscoa vai chegar, passar e você vai cumprir o que você prometeu. Há dificuldades para todos nós e na hora da dificuldade prometemos muitas coisas a Deus. Mas cumprirá você? Deus pode tomar a sua palavra com firmeza? Ele subiu e ofereceu este cordeiro, o seu cordeiro, e voltou com alguém guiando. Ah, mas que homem não pensou, e agora o que ele vai fazer? Irmão, Deus não deixa os seus desamparados. Deus não deixa os seus desprotegidos. Deus está vendo tudo o que nós fazemos para o reino de Deus. Ele vê tudo, ele sabe de todas as coisas. E não muito depois daquilo, ele estava tremendo de frio um dia e eles ouviram um barulho e Deus havia provido um cordeiro para os olhos do cego Bartimeu. Passou uns dias, parece que Deus tinha se esquecido, mas de repente descendo uma colina, passando por aquele lugar, ouviu-se um barulho. Quem é esse? Que barulho é esse? Não enxergava nada. Ah, é o Jesus Nazareno que está passando. E ele sai clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia.
pessoas tentando silenciá-lo, pessoas tentando pará-lo, mas ele avança, ele prossegue. E ele para diante de Jesus e ele recebe ali, sabe, a recompensa maior. Talvez ele pensou, olha, Deus já fez tudo por mim. Ele curou minha filha na hora que ela precisou. Ele curou minha esposa na hora que ela precisou. Mas Deus faz além do que pedimos, além do que pensamos, além do que imaginamos. Muito além. Deus está sempre surpreendendo a mim e a você. Nossas atitudes, nossa falta de fé não surpreende Deus. Mas o mover de Deus sempre é um impacto nas nossas vidas. Ele sempre dá além do que imaginamos. E a Bíblia vem e diz, olha, que Jesus parou ali em São Lucas, nos versículos 41 do capítulo que mencionamos. Jesus parando, mandou que lhe trouxesse, e chegando a ele, perguntou, olha, que queres que eu te faça, cego Bartimeu? Foi simples, Senhor, que eu veja. Eu não tinha mais o que pedir, Deus tinha suprido tudo, faltava aquilo, Senhor, que eu veja. E Deus pôde passar talvez um pente fino na história daquele homem. Ver sua filhinha, ele nunca tinha visto. Ver como ele era carinhoso a ponto de dispor de tudo que tinha pelo bem da sua família. Um verdadeiro pai, lutando pelo lar, lutando pela casa, lutando por seus filhos, lutando pela saúde da esposa. Ah, Senhor, que eu veja, só isto. É só isto que eu preciso, Senhor, que eu veja. E Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo vendo isto dava louvores a Deus. A sua fidelidade em cumprir a palavra fez seu nome entrar na história. Fez ele se tornar conhecido, olha, mais do que todos os demais. Mais do que Caifás, o sumo sacerdote. Mais do que Anás, também sumo sacerdote. Fez ele se tornar um homem marcante na história do cristianismo, na história da fé cristã. Irmão, cumpra o que você prometeu a Deus. Fale para Deus, Senhor, eu cumprirei isso. Eu obedecerei ao Senhor, eu o honrarei, e seu nome também será lembrado por todos que estão próximos a você, como um homem que Deus falava com ele, um homem que Deus operava milagres na vida dele, um homem que Deus curou, salvou, libertou, uma família abençoada. Se importe com isto, se importe em escrever uma história assim semelhante de superação, de vitória, de fidelidade, como fez aqui o cego Bartimeu. Nós lemos hoje do parágrafo 162 ao 171, citando aqui algumas passagens. Eu espero que tenha te abençoado, eu espero que isso te ajude diante dos seus afazeres do dia, diante da sua correria diária. Deus te oriente, Deus te fortaleça, Deus te abençoe grandemente. Amém? Vamos orar? Nosso amado e eterno Deus, muito obrigado por este tempo, muito obrigado pela oportunidade de falarmos deste assunto a estas famílias. Senhor, Tu tens sido tão maravilhoso para conosco. Eu dou graças a Ti, Senhor, porque até aqui tem o Senhor nos ajudado. Até aqui o Senhor tem, ó Deus, cumprido tudo aquilo que o Senhor prometeu. Não há por que duvidarmos, não há por que negarmos, não há por que ignorarmos a Tua palavra. Tu tens sido tão forte, tão poderoso em nossas vidas. Eu dou graças a Ti por isso e peço a bênção do Senhor sobre os muitos cristãos, ó Deus, espalhados no nosso país, que saem agora a trabalhar, se esforçando pelo pão de cada dia, que Tu guardes a todos, ó Pai, em especial aos irmãos aqui da nossa igreja local, os irmãos ali, ó Deus, que nós atendemos também no Mato Grosso do Sul, Pai, que o Senhor os abençoe grandemente. Em nome de Jesus Cristo, que a saúde, a bondade, a paciência do Senhor, que as portas estejam abertas para Teus filhos e que eles possam trazer o sustento para os seus lares. É o meu desejo para este dia, para todas essas famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.